O Brasil chegou num ponto tão absurdo que se você se desconecta por 2 dias, quando volta, parece outro país. É escândalo em cima de escândalo. É ditador cantando em Medley, primeira-dama virando piada internacional, corrupção institucionalizada, bebês endividados pelo INSS, fila recorde de aposentados, metade da população vivendo de auxílio, o governo dobrando gastos com cargos enquanto empresa brasileira foge do país e a imprensa escolhe o que esconder, o que limpar e o que relativizar. Então não é desinformação, é manipulação planejada. Então, já que eles não contam, eu conto. Bem-vindos ao jornal que eles não querem que você assista. Bem-vindo ao Brasil em 5 minutos. A vitrine que virou a vergonha mundial. O governo vendeu a COP30 como o grande palco da nova imagem do Brasil. Mas na prática, virou o maior mico diplomático da década. Você junta chanceler alemão debochando do Brasil e dizendo que os alemães ficaram felizes de ir embora, teto desabando em estrutura caríssima, incêndio em pavilhão que custou pelo menos 211 milhões, governo gastando 71 milhões em cabines de navio, comida acabando, gringos caindo em bueiro literalmente no cartão postal do evento. Isso não é uma organização ruim, é o projeto errado, montado na pressa para fazer marketing com o dinheiro público. E por cima dessa tragédia entra Janja. A mulher que consegue transformar qualquer evento numa mistura de look do dia com gafe da semana. Depois do lendário problema, agora o Brasil ganhou o Somos Atoras. E para completar a ópera, Janja, sem nenhum atributo diplomático, currículo ou preparo, mas com autoestima patrocinada pelo Estado, foi eleita a mulher mais atraente do Brasil. Pronto. A régua caiu tanto que atravessou o subsolo. Enquanto tudo isso acontece, a imprensa diz, não é bem assim. Claro, eles nunca dizem que a COP virou a COP da vergonha, da incompetência e da gastança indecente. E Lula, em vez de reconhecer o fiasco, responde o chanceler alemão dizendo que Berlim não oferece 10% da qualidade de Belém. Viramos piada planetária e a imprensa trata tudo como um mal-entendido e clima tenso. Enquanto a COP desmorona, o melhor amigo político de Lula, Nicolás Maduro, entra em modo novela global. Canta Imagine, de John Lennon, pedindo paz aos Estados Unidos. Declara que Jesus Cristo é o Senhor da Venezuela no meio da crise. O mesmo Maduro que prende quem manda áudio no WhatsApp contra o regime que condena a médica a 30 anos de prisão por mensagem, persegue cristãos e opositores, comunista, ditador, agora quer posar de crente pacifista. É o teatro perfeito do Foro de São Paulo. Oprime com uma mão e usa Deus com a outra. Enquanto a diplomacia faz teatro, o Brasil vive horror real. No Amazonas, ladrão corta a língua de uma idosa de 102 anos por R$100. No Rio, um bebê de 1 ano leva tiro na cabeça enquanto a família é atacada por traficantes. E isso não é sensação de insegurança. Isso é barbárie, terrorismo. E o que acontece em Brasília? A Câmara aprova o PL antifacção, endurecendo o combate ao crime organizado e quem vota contra? A esquerda. Sempre a esquerda. Mesmo o grupo que diz se preocupar com vidas, vota contra. Lula, em vez de elogiar o esforço de combate à facção, critica o projeto e ainda distorce o conteúdo. É o governo que mais tem medo de parecer duro com facções do que perder o controle do país. O Ministério da Saúde anuncia ações em 4 frentes contra médicos que questionam a política oficial de vacinação e produzem conteúdo anti-vacina. Então não é só fiscalização, é tentativa de silenciamento. Você pode até discordar de alguns médicos, mas quando o governo começa a monitorar opinião, punir divergência, ameaçar profissional por falar, isso deixa de ser ciência e vira autoritarismo do bem. A censura travestida de proteção à saúde. Hoje são médicos, ontem foram jornalistas e amanhã quem mais? Aqui talvez esteja um dos capítulos mais nojentos da semana. O INSS liberou cerca de 1,2 bilhão em empréstimos consignados em nome de crianças, inclusive de bebês de 3 meses. O ex-presidente do INSS, preso pela Polícia Federal, foi justamente quem coordenou a transição da Previdência para o governo Lula. Documentos mostram que a AGU já sabia das fraudes desde 2024 e ignorou os alertas.
Não é falha do sistema, é o Estado permitindo que bebês comecem a vida endividados para que gente ligada a banco e esquema bilionário enriqueça. E aí entra o Banco Master, envolvido no escândalo, já contratou a esposa de Moraes, já foi cliente de escritório ligado a ministro, financiou o evento com ministros do STF, aparece em operações da Polícia Federal, alguns empresários ligados ao caso já foram soltos. Enquanto isso, aposentado tem desconto indevido, criança nasce com dívida e mais. A fila do INSS é a maior da história. Quase 3 milhões de pedidos pendentes. Lula prometeu zerar a fila, mas a única coisa que zeraram foi a vergonha. O Brasil acaba de atingir a marca histórica de 50% da população dependendo de programa social ou auxílio do governo. Metade do país vivendo de bolsa, benefício, transferência. Isso não é política social. Isso é projeto de poder. Quanto mais gente dependente do governo, mais fácil é manipular a eleição com medo, chantagem e populismo barato. Tarifa zero, subsídio improvisado, aumento de bolsa às vésperas de eleição é o tipo de ajuda que não liberta, aprisiona. Quando o governo percebe que 50% do país vive de auxílio, Lula aparece dizendo que vai ser candidato e que vai aumentar ainda mais o Bolsa Família. É a equação perfeita. Quanto mais dependência, mais garantia de voto. Ele transforma a miséria em estratégia eleitoral. Enquanto o povo fica preso em auxílio, quem gera emprego tenta escapar. A Lupo, gigante brasileira, disse com todas as letras: o Brasil nos empurrou para o Paraguai. Altos impostos, insegurança regulatória, burocracia, clima ideal para sair do país. O governo, em vez de cortar gasto e melhorar ambiente de negócios, faz o quê? Dobra o gasto com cargos comissionados em 5 anos. Mais amigo em cargo, mais militante nomeado, mais cabide pago pelo contribuinte. E o resultado, Brasil cai para 32º lugar em ranking de crescimento entre 49 países. Ou seja, gasta-se muito, produz-se pouco, foge-se bastante. A esquerda passou anos empurrando linguagem neutra goela abaixo. Todes, elos, amigue, militância em escola, pressão em empresa, ridicularização de quem discordava e agora Lula sanciona a lei proibindo linguagem neutra na administração pública. Ou seja, usaram a pauta para dividir, lacrar, perseguir e agora, quando ficou impopular, descartaram em silêncio. É assim com tudo. Usar, surfar, descartar. Na Bahia, o PSOL aciona a justiça para barrar lei que permite a Bíblia como material nas escolas de Salvador. Não é sobre Estado laico, é sobre hostilidade. A fé cristã, porque não processam a escola quando falam de ideologia de gênero, não processam quando o material doutrina política, mas com a Bíblia, aí incomoda. Esquerda sendo esquerda, sempre contra a raiz e a referência moral do brasileiro. Aqui é onde a máscara cai de vez. Prisão preventiva de Jair Bolsonaro decretada por Moraes, sem crime de sangue, sem ameaça atual, com base em narrativas políticas. Juristas já apontam excessos e desproporção na decisão. Enquanto banqueiros de esquema bilionário são soltos, o ex-presidente é jogado numa cela especial. Em paralelo, Alexandre Ramagem vira mais um exilado político, forçado a deixar o país com medo da mesma máquina que persegue um lado e protege o outro. Lá fora, conselheiro de Trump diz que Moraes é a maior ameaça à democracia no Ocidente. Aqui dentro, quem fala isso vira alvo. Isso não é mais tensão institucional, é o regime seletivo que usa a lei como arma contra adversários. O caso Banco Master é o resumo do Brasil. Banco envolvido em esquema bilionário ligado ao INSS, conexões com políticos, ministros, vínculo com mulher de ministro do STF, patrocínio de eventos, viagem. E quando a Polícia Federal bate, você vê alguns alvos presos, alguns soltos, muito rápido. Muito estranhamente, sempre com laços nos lugares certos. É um recado. Quem está fora do sistema sente o peso da lei. Quem está dentro, conversa, janta e negocia. Vamos juntar tudo? Metade do país dependendo de auxílio. Fila do INSS na maior alta da história. Economia em 32º lugar no ranking de crescimento. Empresa brasileira fugindo para o Paraguai. Governo dobrando gasto com cargos políticos. Povo na miséria.
elite no poder, em navio de cruzeiro na COP. E para manter tudo isso funcionando, precisa do quê? Perseguir médicos independentes, intimidar opositores,